Graça e paz, queridos. Estamos começando o culto da Igreja Batista de Correias. Quero convidar você e sua família para juntos fazermos uma reflexão bíblica, que com certeza vai trazer edificação, que vai fortalecer a nossa fé e nos ajudar a prosseguir nos caminhos de vitória, em busca daquilo que queremos, precisamos, em busca daquilo que Deus já preparou para dar aos seus filhos amados. Vamos juntos nesta caminhada de fé? Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Quero ler com você o Salmo de número 150 para iniciarmos a nossa reunião nesta noite.
Diz assim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez elevamos nossos pensamentos ao trono da graça para agradecer ao Senhor todas as bênçãos que têm sido derramadas sobre nós. Obrigado, Senhor, pela vida, pela salvação, pela libertação, pela proteção, pelos teus cuidados para conosco. Te agradecemos por podermos nesta hora nos reunirmos em volta da palavra, a fim de nos alimentarmos espiritualmente, de nos fortalecermos dela e com ela, para continuarmos a nossa jornada de fé. Visita cada família agora, Senhor, participante deste culto. Toma nas tuas mãos cada pessoa, cada homem, cada mulher, toma nas tuas mãos os filhos, quer estejam em casa ou não, que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia permaneçam sobre todos. Visita também, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, recebendo tratamento, seja qual for a enfermidade. Pedimos que tu abençoes, ó Deus, aqueles que estão à frente desses tratamentos, que são os médicos, aqueles que estão trabalhando agora, Pai, como enfermeiros, auxiliares, técnicos, motoristas de ambulâncias, recepcionistas, maqueiros, os que fazem a limpeza, estão também na área de limpeza dos hospitais. Enfim, Senhor, tu conheces cada filho, cada filha, cada pessoa que está agora desenvolvendo um trabalho profissional, com o propósito de curar, com o propósito de diminuir o contágio desta doença tão cruel que tem matado milhares de pessoas em todo o planeta Terra. Rogamos que tu atendas a nossa oração, que tu perdoes os nossos pecados, lavando-nos com o sangue precioso do Cordeiro. Opera em nós e através de nós, para que outras pessoas te conheçam, se convertam e sejam felizes servindo a Jesus. Muito obrigado por tudo, nós oramos pela fé, te pedindo estas coisas e te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, meu que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar.
mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, tudo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Quero convidar você para ler agora comigo o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, do versículo 25 em diante. Diz assim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as coisas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com o que se adubará? Nem se presta para a terra, nem para o monturo, lançando fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Uma palavra abençoada, né? A palavra de Deus é uma palavra rica, é uma palavra poderosa, palavra que tem o objetivo não só de nos instruir, mas também o objetivo de fortalecer a nossa fé, ajudando-nos a prosseguir essa caminhada, nessa jornada de vida, e fomos colocados para viver. E também para vivermos na companhia de muitas pessoas, permitindo que elas também conheçam essa verdade, recebam-na e sejam tremendamente felizes. Certa vez, Jesus, falando aos seus discípulos, exortou-os a ouvir e a praticar as suas palavras, dedicando toda a atenção possível. A isso, disse o mestre que era necessário ouvir e praticar as suas palavras. Está lá em Mateus 7, 24. E os que o fizessem teriam sucesso em tudo. Logo aprendemos que apenas saber os princípios de Deus e não vivê-los, para nada vale para a nossa vida. Princípios. Precisamos ouvir e praticar com zelo, com atenção, com sabedoria e muito amor. Precisamos edificar e construir grandes projetos.
a começar pela nossa casa, tendo por extensão as demais áreas da nossa vida. Com o autor intelectual das Sagradas Escrituras, que é Jesus, aprendemos a construir coisas grandes, sólidas, para Deus e também para as nossas vidas. Quais são as dicas dadas por Jesus que podem nos ajudar a ter sucesso nessa construção? Não por um determinado tempo, mas por todo o tempo, enquanto estivermos de passagem aqui nesta terra. Lembrando que a própria Bíblia, segundo o apóstolo Pedro, nos informa que estamos aqui de passagem e somos peregrinos. Nosso tempo aqui é curto, é limitado, passa rápido demais, e é por isso que precisamos aproveitar cada segundo, cada minuto da nossa vida para fazermos coisas boas, para semear sementes boas, com o propósito de colhermos frutos abençoadores que permaneçam no reino de Deus. Então, quais são essas dicas dadas por Jesus que nos ajudam a ter sucesso nessa construção? Por onde começar? Quais são as torres da nossa vida que precisam ser edificadas, já que o texto menciona sobre torres? O texto fala de construção de torres. Então, eu quero identificar algumas destas torres com você neste momento. A primeira torre, eu quero chamá-la de família. A família. No capítulo que estamos lendo, de Lucas 14, 20, no capítulo que estamos lendo de Lucas 14, eu quero ressaltar com você o versículo 26, porque Jesus diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus está fazendo uma colocação extraordinária. Primeiro, porque ele precisa de discípulos. Né? A ênfase aqui é a necessidade que Jesus tem de ter pessoas espalhadas em todos os lugares. Mas qualquer pessoa? Não. Discípulos dele, discípulas dele, pessoas que multipliquem o número daqueles que precisam ser transformados, daqueles que precisam ser salvos, libertos, curados, que precisam conhecer a palavra, viver na palavra e continuar ganhando, e continuar multiplicando. Até quando? Até quando a trombeta do anjo soar. Né? Até quando nós ouvirmos os sons dos céus anunciando a vinda de Jesus Cristo. Então é muito importante que nós nos lembremos dessa mensagem poderosa deixada aqui por Jesus em Lucas capítulo 14, no versículo 22. Jesus precisa de discípulos que discipulem, mas discípulos que queiram ser discipulados, para então também discipularem, para continuarem a obra de Deus. É uma grande oportunidade. E todos os que se convertem, os que entregam as suas vidas a Jesus, os que recebem Jesus como único e suficiente Salvador, precisam fazer esta identificação, né, da importância de ser discípulo. É preciso ser discípulo. Mas para ser discípulo, tem que aprender. É aprender com quem? Aprender com Jesus. Né? Aprender com Jesus através de alguém que já teve experiência com ele e que tem um conhecimento mais profundo, que queira compartilhar, dividir esta experiência com outros. Então, Jesus está falando exatamente sobre isso. Não é? E aqui eu quero identificar esta primeira torre, a família. Por quê? A família é importante para Jesus. A família é importante para Deus. Ela está no plano de Deus. Deus deseja que a família seja salva. Eu costumo dizer que é o campo missionário mais difícil, a família, não é? Porque nela as pessoas se conhecem, interagem,
cada um conhece as suas dificuldades, as suas necessidades, os seus limites, as suas emoções, os seus temperamentos. Então, a família é o campo missionário mais difícil de ser trabalhado, mas não é o menos importante. Pelo contrário, a família é de suma importância para Deus. Deus quer que a família seja salva. Conquistar os nossos familiares para Jesus, e deve ser uma meta levada a sério através da oração e do testemunho, todos os dias do ano. Nem que isso os incomode em algum momento. Nós não podemos deixar de mão, no mínimo, a oração. Orar por cada integrante da nossa família. As estratégias devem ser, além de orar e testemunhar, jejuar e abrir mão do que for necessário para alcançá-los, usando todos os meios possíveis para executarmos esta tarefa gloriosa. Redes sociais, elogiando, valorizando, demonstrando simpatia, gratidão, e por aí afora. É enorme a quantidade e a possibilidade de se falar de Jesus com alguém da família. Se possível, marcando uma visita e cumprindo a promessa de visitá-lo. É claro que esse momento é um momento em que todos nós estamos defendendo a permanência em casa, né? Quanto mais ficarmos em casa, menos risco de contágio desse vírus nós nos expomos. Então, é importante. Mas nós temos as redes sociais, temos os mais diversos meios virtuais para interagirmos com as pessoas da família, as quais queremos que sejam salvas pelo poder da palavra. É importante criar um ambiente de paz e harmonia no lar. É algo que precisamos colocar como projeto para o ano todo, não é? A vida toda nós precisamos seguir isso. Isso vai requerer de nós pagarmos o preço de sermos mais amáveis, mais simpáticos, pacientes, respeitáveis, honestos, verdadeiros, confiáveis. Em alguns casos, a autoridade e a submissão foram feridas. Então precisamos restaurar isso. Restaurando a honra e a visão em relação ao papel do marido e da esposa, do papel de pais, de filhos, em uma família estável e curada. Deus deseja que a família seja alcançada e você não pode perder esta oportunidade que Ele está concedendo. Ele concede a todos os crentes, a todos os filhos e filhas. É a oportunidade que Ele dá enquanto estamos vivos. E estamos vivendo aí um momento de muitas perdas, né? Eu já fiz vários sepultamentos nesse período de pandemia. E sempre que eu tenho oportunidade, eu ressalto a importância de perdoarmos, de sermos perdoados, de restaurar, de sermos restaurados, de aproveitarmos a oportunidade para fazermos aquilo que ainda não fizemos, né? Porque os dias são maus. Esta enfermidade tem dizimado, tem ceifado a vida repentinamente de muitas pessoas, tem levado para os hospitais muita gente inesperadamente, e muita gente não tem tido a oportunidade sequer de se despedir dos seus entes queridos, que dirá pedir perdão ou perdoar. Então, vale a pena procurarmos a cada dia interagirmos com os nossos familiares, sempre com a preocupação de ganhá-los para Jesus. Será necessário criar um hábito, né? Nós temos hábitos para tantas coisas, já criamos tantos hábitos na nossa vida, né? Mas ainda não criamos o hábito de orar pelas pessoas que nós amamos. Orar não só pela família, mas orar também com a família todos os dias, para gerar esse ambiente de paz, ambiente de harmonia. Isso vai melhorar a comunicação, que é fundamental para uma família segundo a ótica de Deus. Pais, é preciso conversar mais com seus filhos. E filhos,
precisam ouvir mais os pais. Isso significa vida longa e prosperidade para todos. Amém? A segunda torre que nós não podemos deixar de edificar, precisamos edificar, é a torre da vida espiritual e da vida eclesiástica. Lucas 14, 27 diz assim, o texto é claro, diz, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus está falando de responsabilidade, né? Jesus também está falando de consagração. Ele está falando de vida no altar. Ele está falando de comprometimento. Ter uma vida consagrada, fiel a Deus, é importante, já que todos reconhecemos que somos falhos, frágeis, e precisamos de Deus em todos os momentos, desde que abrimos os olhos ao amanhecer do dia, até no final do dia, quando vamos dormir. Precisamos sentir a necessidade de ter Deus conosco, de sermos constantemente acompanhados por Deus. Estamos aqui falando de santidade, de fidelidade, de compromisso, ser separado o tempo todo, né? Ter o coração separado para Deus, puro, e regaçar as mangas para o trabalho do reino. Eu conheço muita gente consagrada, conheço muita gente que fala em consagração também, ouço pessoas falando em separação, né? Pessoas que são separadas para o reino de Deus, mas não são pessoas de ação. O reino de Deus requer de pessoas separadas, consagradas, comprometidas, mas que não fiquem esperando pelos outros, que façam, que se ofereçam, que se apresentem para fazer a obra do Senhor, para fazer o trabalho de Deus. Isso é importante. É importante arregaçar as mangas para trabalhar no reino. Tem muita gente esperando ser convidado para isso. Não, meu irmão, minha irmã, se você tem agido dessa forma, muda isso. Se você tem esperado alguém convidar você, chamar você para fazer a obra de Deus, não faça isso, não fique nessa espera, porque ela é cansativa e ela pode ser delongada. E o tempo vai passar. Ofereça-se, comece a fazer a obra de Deus, faça o trabalho de Deus na igreja, na sua igreja. Qual é a sua igreja? A sua igreja é a Batista de Correias? Então, nela, você vai encontrar espaço para trabalhar. Se você é membro de uma outra igreja ou de uma outra denominação, procure na sua denominação, procure na sua igreja o líder, o seu líder, o líder de outras áreas. Veja qual é a área que você se adapta, veja qual é a sua habilidade, ofereça a sua habilidade ao seu líder, ao seu pastor, diga, nessa habilidade eu gostaria de trabalhar, mas se tiver uma outra necessidade em alguma área, conta comigo, como apoiador, como auxiliador, como aquele que vai ajudar a puxar, aquele que vai ajudar a empurrar a carroça, empurrar o carro, a fim de que ele saia do lugar onde está e ande. Algumas pessoas ficam só olhando, algumas pessoas ficam só admirando. Um grupo pequeno trabalhando e um grupo grande admirando, são chamados de admiradores do reino, que não querem arregaçar a manga e, por alguma razão ou por alguma justificativa pessoal, sempre encontram um ponto para dizer que não estão preparados ou ainda em condições para fazer o reino de Deus. E aqueles que dizem que não foram chamados. Meu irmão, quem chamou você foi Deus. Quem separou você foi Deus. Quem capacita é o Espírito Santo. Então, se você tem uma habilidade, se você tem um dom, seja ele qual for, em qualquer área, ofereça-se. Não é? Ofereça-se. Apresente-se para que Deus use você de forma que o reino seja
abençoado e cresça. Estamos num tempo em que o reino precisa crescer. Precisamos investir mais tempo em oração e em leitura da palavra. É necessário orar, é necessário ler a Bíblia todos os dias. Quem puder jejuar, que jejue, pelo menos uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês. Isso é, sem dúvida, um alicerce fortíssimo na edificação da torre. Leia pelo menos um capítulo por dia e aceite o desafio dessa leitura bíblica toda durante o restante deste ano. Se você não conseguiu fazê-lo nesta pandemia, 1 ano, 2 meses e alguns dias, comece agora. Comece por Provérbios. Comece por algum livro. O livro que você mais aprecia na Bíblia. Qual é o livro que você mais aprecia? Comece lendo a Bíblia através dele. Se você não tem um plano de leituras, me escreva para a Igreja Batista de Correias e nós vamos mandar para você um plano de leitura bíblica. Sem dúvida, você vai ser muito abençoado. Seja fiel nos dízimos. É muito importante que nós nos lembremos disso. Seja fiel nos dízimos. A Bíblia diz que se você não é fiel no pouco, como é que você vai ser colocado sobre muito? O dízimo é importantíssimo. O dízimo precisa ser entregue na igreja. Se você entrega o dízimo, mas não entrega na igreja onde você congrega, aí está um princípio errado. Você está cometendo um erro muito grande. Por quê? A Bíblia ensina que nós devemos entregar na casa do tesouro. Está lá em Malaquias. Fazer entrega do seu dízimo na casa do tesouro. Qual é a casa do tesouro? Aonde você frequenta, onde você vai, onde você cresce, aonde você foi, aonde tudo começou. Eu costumo dizer isso, né? Olha, lembre-se de onde tudo começou na sua vida, não é? Aonde tudo começou. Ali você tem crescido, você tem sido edificado, você tem aprendido muitas coisas, você tem ajudado muita gente. E é ali que você precisa entregar o seu dízimo. Deus não precisa do seu dinheiro. Que bom, né? O Deus que nós servimos é um Deus que é o dono da prata, é o dono do ouro, ele é dono de todas as coisas. Inclusive, ele é dono da sua alma. E a Bíblia diz que um dia você vai ter que devolvê-la a ele. Está lá em Ezequiel. Então, lembre-se disso. Mas lembre-se também de ser fiel. Pare de dar ouvido a bobagens. Nós conhecemos, tem um grupo aí que diverge da visão doutrinária, né? Principalmente da fidelidade. Mas você não tem nada com essas pessoas. Quem perde, quem está perdendo em não serem fiéis, são elas. Você não deve se enquadrar neste plano de infidelidade. Eu volto a lembrar, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, seja fiel nos seus dízimos, não é? Nas ofertas missionárias, ofertas específicas, ofertas especiais, que serão destinadas. Cada oferta que você entrega é destinada. Nós temos missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais, missões locais, através do MAS, é o Ministério de Assistência Social da Igreja, que, aliás, eu convido você a participar desse ministério. Todas as quartas-feiras, a partir das 4 horas da tarde, tem um grupo lá cozinhando, fazendo caldo, preparando a comida para ser distribuída para aquelas pessoas carentes, que precisam dessa assistência, né, que são as pessoas que moram em calçadas, pessoas desassistidas. Nós temos o compromisso de ajudar, dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede e instruir a quem não tem conhecimento da palavra de Deus. Você é bem-vindo, você será bem-vindo se vier conosco. Nós precisamos de gente para trabalhar, precisamos de gente para agregar valor e você pode vir nos ajudar. Ah, pastor Carnavale, mas eu não sou membro da igreja, não tem problema. Desde que você queira vir compartilhar, desde que você queira vir construir torres conosco, você vai ser bem-vindo, tá bom? Mas, pastor Carnavale, eu não sou evangélico, não tem problema, nós não fazemos
segregações. Nós não trabalhamos para separação, para divisão, nada disso. Nós queremos fazer um trabalho social com você. Você é convidado. Você pode ajudar cozinhando, você pode ajudar fazendo a triagem de roupas, você pode ajudar ofertando, você pode ajudar de diversas formas. Nós queremos você do nosso lado, ajudando, trabalhando, construindo torres, construindo pontes e não muros. Venha participar conosco, seja dizimista fiel. Faça isso, faça tudo conforme o Senhor colocar no seu coração. Faça com amor, com voluntariedade, faça com obediência. Aceite também o desafio de ler um livro de edificação, um livro de crescimento espiritual. Experimente um grande crescimento e seja um ganhador de almas. Se você quer ser um discípulo de Jesus, então precisa se atualizar, se capacitar, levando pelo menos uma vida aos pés de Jesus durante esse tempo de período para frente que nós temos, seja agora no término desse semestre ou no início do novo semestre deste ano, discipulando, conduzindo pessoas ao batismo em águas, né? É importante que você faça isso. Essa é uma forma de estarmos edificando uma torre que vai atrair a atenção do Senhor e fazer-nos cair na graça do povo, conforme Atos capítulo 2, versículo 47. Eu ainda quero compartilhar com você uma última torre, que é a torre da vida financeira, profissional e material. Lucas 14, 33, diz assim, ó, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha, é muito importante que nós saibamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? E aqui Jesus está dizendo que o primeiro lugar é dele. O primeiro lugar deve ser para realizarmos os projetos dele no reino. Quem se compromete em fazer isso é muito mais abençoado, tem muito mais condições de vencer as lutas, as dificuldades e fazê-lo com sabedoria. Por quê? Porque é esse mesmo Deus que se preocupa com você, que está sendo servido, que há de servi-lo, que há de servi-la. Ele tem um banquete, ele tem respostas, ele tem compromisso em abençoar aqueles que primeiro o procuram, não aqueles que deixam por último. Quantas pessoas estão deixando Deus por último? Estão realizando seus projetos financeiros primeiro, seus projetos materiais, projetos profissionais, estão realizando os seus sonhos pessoais e deixando Deus por último. Deus, aliás, eu quero até acrescentar, dizendo que tem muita gente brincando com Deus, e com Deus não se brinca. As coisas de Deus são sérias. Você que é um homem sério, você que é uma mulher séria, mas por distração inverteu a prioridade, muda de novo, volta para a prioridade bíblica, para aquela que o próprio Jesus deixou bem claro, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas, né? Ou seja, as necessidades pessoais, as necessidades profissionais, as necessidades financeiras, ele vai ajudar você a adquirir, a realizar. Esse é o compromisso de Deus, mas você primeiro precisa buscá-lo, você primeiro precisa oferecer-se a ele. Pagar todas as dívidas e não comprar mais nada até que tudo esteja resolvido economicamente, evitando comprar a prazo e gastando apenas o planejado. Quantas pessoas estão endividadas, se endividaram por ansiedade nesta pandemia? Estão com cartões de crédito, com dívidas sendo arroladas, porque não pensaram antes de construir suas torres. Aprenda a colocar o seu chapéu no lugar aonde você vai alcançar, para depois você não chorar, não é?
para depois não ter o que lamentar. Diminua os gastos com cartão de crédito. E, se possível, pague tudo à vista. Faça um aporte financeiro para pagar menos na compra com o dinheiro na mão. Isso vai fazer com que você viva uma vida mais suave, mais tranquila. Para que você precisa de uma vida mais suave, mais tranquila? Para investir mais no reino de Deus. Para alcançar estes alvos, coloque em prática a oração objetiva, foque a área que você deseja crescimento e vitória. Deus vai te abençoar. Aprenda a planejar e a colocar o plano financeiro em prática. Peça ajuda ao pastor, se você quiser. Peça ajuda. Temos na igreja alguns irmãos que trabalham na área de finanças. Temos economistas na igreja. Temos pessoas que lidam nesta área, que em suas empresas fazem gestões extraordinárias, estão crescendo, estão prosperando. Eu acredito que elas estejam disponíveis para ajudar. Afinal de contas, elas estão no reino de Deus. Se você puder, se você quiser, peça uma orientação. Seja um dizimista fiel, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Envolva-se, envolva toda a sua família neste projeto. Busque, peça e bata a porta de Deus. Ele vai ouvir o seu clamor e vai te responder, conforme está escrito lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Finalmente, estas torres formarão uma base sólida na sua vida, que nenhuma tempestade, por mais forte que seja, poderá derrubar. Coloque em prática o que você tem aprendido nas nossas reuniões, quer sejam virtuais, quer sejam presenciais, quer seja na escola bíblica dominical, na classe virtual de uma das nossas escolas bíblicas dominical, uma linguagem profética, liberando sempre palavras de fé em relação à sua vida espiritual, a sua família, a sua vida ministerial, sua vida profissional. As torres que Deus vai edificar são torres extraordinárias. Essa pandemia vai terminar, ela já está dando sinais de não demorar muito tempo. Graças a Deus, já estamos começando a vencer esta batalha tão terrível, tão terrível. As torres que Deus vai edificar, a sua vida, a partir desta visão espiritual que você recebe, de edificar, de trabalhar, de se comprometer, de ajudar, de compartilhar o conhecimento que você tem nas áreas que você trabalha ou desenvolve na sua vida. Deus vai fazer você crescer cada vez mais. Essas são torres fortíssimas, torres que precisam ser edificadas nas nossas vidas para uma conquista sobrenatural e imensurável, inigualável. Acredite, tome posse dessa palavra. Leia a Bíblia, faça uma análise mais ampla nesse texto e nós iniciamos a reflexão de hoje. Qual a torre que mais precisa ser edificada em sua vida ainda nesta primeira fase deste ano, neste primeiro semestre do ano? A família, a sua vida pessoal, a sua vida ministerial, sua vida financeira, sua vida emocional, sentimental, relacional. Converse com Deus, peça a Ele a direção. O que você pode fazer para que estes alvos sejam alcançados na sua vida, na sua família e na sua igreja? Eu queria convidar você para ler ainda hoje, se possível, antes de você dormir, Isaías capítulo 54, os versículos 2 e 3, e deixar Deus ser seu parceiro nesta construção sobrenatural. Deus te abençoe. E você tenha entendido, você tenha compreendido esta palavra de hoje e nos ajuda a pensar nas construções. Temos muitas torres para construirmos no reino de Deus. E Deus precisa desses construtores.
mas com instrutores comprometidos, que peçam sabedoria a Ele, que estejam realmente com uma visão ampla, que sejam parceiros, parceiros dos líderes, parceiros do pastor, que queiram compartilhar sua visão, que queiram compartilhar seus sonhos, parceiros, amigos, amigos de Deus, amigos de todos, que queiram viver numa comunhão com Deus, que é a comunhão vertical, e na comunhão horizontal com os demais irmãos, na Igreja do Senhor Jesus. Deus te abençoe. O reino de Deus não é firmado em obras feitas por homens quaisquer. Não tem sua base em ouro ou poder, e nem tampouco em saber. Não é feito de comidas e bebidas, mas sim de muitas vidas que se tornaram filhos de Deus, que se tornaram filhos de Deus, que se tornaram filhos de Deus em Jesus. O reino de Deus é de paz e justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é o amor, é o poder da palavra, é o louvor, é a vitória, é a vida em Jesus. É a vitória, é a vida em Jesus. O reino é a cruz. O reino de Deus não é firmado em obras feitas por homens quaisquer. Não tem sua base em ouro ou poder, e nem tampouco em saber. Não é feito de comidas e bebidas, mas sim de muitas vidas que se tornaram filhos de Deus, que se tornaram filhos de Deus, que se tornaram filhos de Deus em Jesus. O reino de Deus é de paz e justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é o amor, é o poder da palavra, é o louvor, é a vitória, é a vida em Jesus. É a vitória, é a vida em Jesus. O reino é a cruz. O reino de Deus não é firmado em obras feitas por homens quaisquer. Não tem sua base em ouro ou poder, e nem tampouco em saber. Não é feito de comidas e bebidas, mas sim de muitas vidas que se tornaram filhos de Deus, que se tornaram filhos de Deus, que se tornaram filhos de Deus em Jesus. Vidas vagas, procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Essa semana, conta as bênçãos do Senhor, quanto Deus já fez. Conta quantas são e conta para todo mundo. Chegamos ao final de mais uma reunião de quinta-feira. Que momento gostoso, né? Que palavra abençoada é essa que nós compartilhamos
nesta noite. Eu desejo a você uma noite de descanso muito especial. Você descanse em paz e você tenha bons sonhos e que amanhã cedo, ao acordar, você se inspire com a vida que Deus lhe der, com a oportunidade que Ele te oferecer e que você continue sendo instrumento nas mãos dEle para abençoar muita gente. Quando você estiver saindo para trabalhar, lembre-se disso, Deus vai ajudar você, Deus vai te acompanhar. Lá no trabalho Ele vai estar com você, assim como em casa, você fazendo as suas atividades domésticas, no seu escritório, no seu consultório, na rua, no ônibus, no carro, aonde você estiver, Deus vai estar contigo. Ele é fiel, Ele é nosso companheiro diário. Fale com Ele, ouça a voz dEle e obedeça-o. Você vai ser muito feliz. Quero lembrar que domingo, 10 horas da manhã, temos Escola Bíblica Dominical e à noite, às 19 horas, culto online e presencial. Escolha. Se você está no grupo de risco, ainda deve ficar em casa. Participe do culto no YouTube, pelo Face, e eu tenho certeza que você continuará sendo alcançado. Você ainda não pode ir à igreja, mas a igreja está indo a você, está entrando na sua casa. Isso é privilégio. Então receba o culto com alegria e participe dele com fé, com esperança e certo de que Deus continuará te abençoando. Se você não faz parte do grupo, tem mais de 10 anos e menos de 70 anos, ou se você já está vacinado, já recebeu as 2 vacinas, você pode vir ao templo, pode participar conosco do culto de adoração e exaltação ao Deus de Israel. Tá bom? Muito obrigado por você ficar conosco. Deus te abençoe muito. Que o amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão e a consolação estejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.